Minhas borboletas lindas. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Marli Copelli, responsável pelo programa Borbolete Saia do Casulo, onde eu ajudo mulheres a se reconectarem com a sua essência primordial, a qual nós perdemos devido aos significados que nós damos aos fatos que ocorrem na nossa vida. Sou biomédica, psicoterapeuta e terapeuta de práticas integrativas e hoje nós vamos abordar o tema... Boa noite, Ana Cristina. Você consegue se manter neutra nas situações? Me diga, vai chamando as amigas para estar participando da live, os amigos, os familiares, vão chamando todo mundo. A galera tá chegando para nossa live. Já já a gente começa a abordar o assunto. Maia que já está aqui, presente como sempre. Ela não pode faltar nas lives. Você consegue, Ana Cristina, se manter neutra nas situações? E eu gostaria de lembrar também que todas as lives ficam disponíveis no streaming Borbolete, que vocês podem estar ouvindo logo após terminar aqui no Instagram. E também fica disponível aqui no Instagram e fica disponível no YouTube. Às vezes buscando a neutralidade, vou ficar um nojo. Adoro! É isso mesmo. Eu tô fazendo uma sequência, para quem não acompanha, eu tô fazendo uma sequência de lives falando sobre a escala de Hawkins, que é a escala de emoções, a qual foi desenvolvida por um psiquiatra. E vamos abordar o tema: você consegue manter a neutralidade? Cadê o pessoal? Tô mandando aviãozinho pra galera. Vai mandando aviãozinho aí pra galera, para eles estarem chegando aqui na nossa live. A emoção neutralidade, ela vibra em 250 Hz. Ela já está na posição mais elevada da escala de Hawkins, tá? É uma emoção que as pessoas, quando vão em busca do autoconhecimento, que já descobriram a sua identidade, já aceita quem realmente ela é e reconhece a sua dualidade, já reconhece seu lado luz e seu lado sombra e sabe lidar muito bem com eles. Tem seus valores, suas crenças e suas verdades e está mais aberto a mudanças. Me digam, como vocês estão se sentindo? Já estão abertos a essas mudanças? Já sabem lidar com o seu lado luz e seu lado sombra? Boa noite, Célia. A pessoa se torna mais verdadeira com ela mesma e com todos ao seu redor. Inicia o cultivo do desapego, está em aprendizagem contínua, tem um convívio social harmonioso e começa a ter um desprendimento de várias questões da sociedade. Já sei meus lados, mas ainda não consigo lidar.
Aos poucos a gente vai aprendendo a lidar com o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Como eu digo para vocês, quem está no meu grupo e quem assiste já as lives, tudo é uma construção. Vocês não tinham esse conhecimento e aos poucos eu vou passando conhecimento para vocês, vocês vão fazendo essa aplicabilidade na vida de vocês e vocês começam a saber lidar com as suas emoções. Como eu sempre falo para as meninas, que estão no meu grupo, que é o grupo de mútua ajuda, é um passo de cada vez. Você não vai dar passos absurdos de uma hora para outra. A primeira coisa é identificar o sentimento que está fazendo você adoecer, que está atrapalhando a sua vida. Quem entrou depois, me digam se vocês conseguem manter a neutralidade. Boa noite, quem entrou posteriormente. Porque a gente tem o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Todos nós. E todas as emoções, ela tem os lados positivo e o lado negativo. Nós necessitamos de todas as emoções. Como eu já venho dizendo desde que eu comecei essa sequência de lives. Mas a gente tem que saber lidar com isso. Se a gente não sabe lidar com as nossas emoções, nós começamos a bloquear as nossas emoções e essa retenção de emoções faz com que nós adoeçamos. Quando a gente já está nesse nível de neutralidade, nós entramos num nível de complacência, mais disposição, gentileza, nos tornamos mais gentis, mais delicados, cuidamos mais das nossas necessidades, focamos mais em nós, nos nossos objetivos, nos nossos sonhos, nos tornamos menos reativos, que é o problema, muitas vezes, da nossa sociedade. Boa noite, Caio. Boa noite, Felipe. A gente reagir. Né, Ana Cristina? Aprender a reagir, né? Quando alguém fala com você alguma coisa, você reage rápido. Então, a gente tem que aprender a não reagir. A pessoa fala algo para você, se você não reage, é porque você já está conseguindo entrar nessa neutralidade. Porque quando uma pessoa falar algo de você, ela está falando mais dela do que de você. Porque o que incomoda na outra pessoa, o que incomoda, que tem na sua personalidade, e a outra pessoa está reclamando, é porque normalmente é um defeito, é uma sombra dela. Então, por isso que a gente tem que aprender a não reagir aos comentários alheios. Quando a gente consegue isso, a gente já está no caminho da cura. Eu vou estar falando mais para frente um pouquinho. Sim, às vezes é bom, às vezes é muito ruim reagir. Caio, falamos disso hoje. Caio adora implicar com você. Aí você cai nas implicâncias do Caio. Como estava voltando aqui, nós nos tornamos menos reativos às circunstâncias da vida e da opinião alheia. Com isso, temos mais respeito conosco e com o nosso próximo. Começamos a olhar o mundo com um olhar mais caridoso,
pois entendemos que cada um tem seu tempo de despertar e evoluir. Você tá rindo, Caio? Você não esquece que eu sou terapeuta dela, ela me conta tudo. E com isso a gente começa a evitar aborrecimento, polêmica, fofoca. Mesmo que haja fofoca, você tá tão bem com você tá tão bem na sua paz, que você não vai ligar pra fofoca. Vão falar de você, você vai falar assim: ah, é? Beleza. É aquele famosinho botãozinho que eu falo nas terapias pra você. Liga o botão do F. E vamos. Mônica, precisa aprender a não reagir? Boa noite, minha amiga. Já tava com saudade de você aqui das minhas lives. Então você ainda não consegue manter a neutralidade perante aos assuntos e os problemas da vida, né? Quando a gente já está nesse estado de neutralidade, a gente começa a remover os sentimentos e os aspectos negativos, como medos, ganância, egoísmo, orgulho, culpa, vergonha, tristeza, raiva, e temos controle dos nossos desejos. E não mais, anotem isso, e não mais a busca incessante do prazer. Por quê? A nossa sociedade nos ensina que a gente tem que buscar o prazer em excesso. Tanto que a maioria das pessoas trabalha a semana inteira para tomar cerveja e fazer sexo no final de semana. Estou enganada, meninas e meninos que estão por aqui? Então, quando a gente mantém a neutralidade, a gente já consegue ter esse acesso à neutralidade, a gente para de reagir, a gente já não faz os mesmos programas, porque a gente não vive na incessante procura do prazer e desejo, a gente não é mais viciado em dopamina. O Wellington está falando que eu só fico na cerveja. A Ana Cristina falou que vai chegar nesse estado de neutralidade. Nós temos mais controle dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas emoções. E com isso iniciamos o processo de autocura, pois começamos a equilibrar o eixo mente e coração. Porque, como eu falo a vocês, a gente tem que controlar as nossas emoções através da nossa razão. Mas nós não podemos ser totalmente razão nem totalmente coração. A gente tem que ter um equilíbrio entre esse eixo. Hoje vocês vão entender o porquê que eu sempre falo isso para vocês. E Maia, como nunca, toda rebolativa aqui para vocês. A mente, ela é condutora de energia elétrica, tá? O poder emocional vem do circuito, o poder mental, ele vem do circuito elétrico. E esse circuito, ele nutre todo o nosso corpo. E a mente visualiza e direciona essa energia elétrica. Já o coração é condutor de energia magnética. O poder emocional vem do circuito magnético que magnetiza e amplifica tudo. Anotem isso também. O poder emocional vem do circuito magnético que amplifica tudo. Vocês compreenderam isso? Isso me faz lembrar aquela
aquele velho ditado: faz tempestade num copo d'água. Por quê? Você não tem controle do seu magnetismo. Você não tem controle do seu poder emocional. Então, ele descontrola e você fica muito reativa a tudo. Vou repetir essa frase para vocês não esquecerem. O coração é condutor de energia magnética. O poder emocional vem do circuito magnético que magnetiza e amplifica tudo. O Wellington falou que está descontrolado. E por esse motivo, quando não temos maturidade emocional, vibramos muito nas emoções negativas. Mas, em contrapartida, quando temos inteligência emocional, vibramos mais nas emoções positivas. Aí começamos a mudar a nossa realidade. Eu estava assim desorientada, mas agora não está mais, né, Ana? Se você falar que desorientou, a gente conversa na próxima terapia. Eu já havia falado com vocês isso, mas eu vou me repetir nessa live. O coração é o primeiro órgão a se formar. Começa o seu desenvolvimento no 18º dia de gestação, da formação do feto, né? E todos os eventos seguintes na vida do organismo humano dependem da habilidade do coração de equivaler o seu rendimento com a demanda do organismo por oxigênio e nutrientes. Já o tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso central, ele começa a se formar no 22º dia de gestação do feto. Começou a se orientar. Muito bom. Senão eu te pego na terapia. Para a medicina chinesa, o coração, ela abriga a mente, o Shen. E ele é utilizado para indicar todas as esferas dos aspectos emocionais e mentais e espirituais dos seres humanos. Como o coração controla as atividades mentais, ele é responsável pelo discernimento, pela cognição, e ele também é conhecido como a raiz da vida e da origem da vida mental. A mente apresenta 5 principais funções, que é a atividade mental, que inclusive as emoções, que é responsável é o sistema límbico, a consciência, memória, raciocínio e sono. O coração, falando nos aspectos da medicina tradicional chinesa, também abrange os aspectos espirituais dos outros órgãos, especialmente os órgãos Yin, que são os órgãos fechados, vamos dizer assim. O que é o coração, o fígado, o pulmão, o baço, pâncreas e rim. Todos eles são afetados pelas emoções, pela mente e o espírito, de diversas formas. Cada um desses 5 yin está relacionado com algum aspecto espiritual, e esses aspectos são conhecidos como os 5 Shen, ou as 5 residências do Shen. E são eles: mente, que é o Shen, que reside no coração, que é responsável pela consciência, raciocínio, afeições, memória e sono. O sentimento que regula o coração é a alegria. Alma etérea, Hum,
reside no fígado e é responsável pelo sono, planos, projetos e objetivos de vida. É o sentimento que regula a energia do fígado, é a raiva. Aí você deve estar se perguntando assim, Marli, mas raiva não é um sentimento negativo? Mas se você acompanha minhas lives, você vai entender. A raiva nem sempre tem um aspecto negativo. Ele também tem um aspecto positivo, porque ele nos impulsiona. Quando nós vou dar o exemplo de uma corrida. A gente tem que ter raiva para poder despertar o fígado e ter a liberação de adrenalina e noradrenalina para que os nossos músculos possam aguentar a nossa corrida e ter força para que a gente possa fazer aquela corrida. Então, todos os sentimentos têm os aspectos positivos e negativos, como tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida tem dualidade. Luz e sombra, yin e yang, bem, mal, feminino, masculino. Então, tudo tem dualidade. E quando a gente entende que a gente tem que caminhar no caminho do meio, a gente consegue entender. Nem tanto yin, nem tanto yang, nem tanto Deus, nem tanto diabo, nem tanto bem, nem tanto mal. É como eu falo, muitas vezes a gente toma uma atitude que é boa para nós, mas é ruim para o outro. E tudo bem. Ah, Marli, mas isso não é egoísmo? Não, isso é amor próprio. Porque quando a gente valoriza mais o outro do que a nós mesmos, isso é falta de amor próprio. Aí acaba tornando dependência emocional e você acaba entrando em relacionamentos abusivos. Então, voltando aqui, a alma corpórea, que é chamada de Po, que reside no pulmão, nos pulmões e é responsável pelas atividades psicológicas, sensação de visão, audição, ouvido, paladar. E o sentimento que regula o pulmão é a tristeza. O intelecto é chamado de I, reside no baço pâncreas e é responsável pelo raciocínio, estudo, memória e concentração. O sentimento que regula a energia do baço pâncreas é a preocupação. Aí, como eu disse, a preocupação tem o seu lado positivo e tem seu lado negativo. Ela, em excesso, ela desregula o baço pâncreas e o estômago. Mas se ela está regulada, ela tonifica esse órgão e a gente tem a regulação do nosso organismo e aí não causa doença. Força de vontade, que é a Zi, reside nos rins e é responsável pela força de vontade, pelo ímpeto, pela determinação. E o sentimento que regula a energia do rim é o medo. Se a gente tem medo em excesso, a gente não tem força de vontade para ir atrás dos nossos sonhos. Se a gente tem preocupação em excesso, essa preocupação vai nos paralisar. Boa noite, Cris. Se a gente tem tristeza, em excesso, a gente vai ficar paralisado, porque a gente vai entrar em depressão. Se a gente tem raiva em excesso, a gente vai ser uma pessoa muito reativa. Em todos os momentos que as pessoas falarem conosco, a gente vai reagir.
Se a gente tiver alegria em excesso, ela também faz mal. Muitas pessoas infartam por excesso de alegria. Então, tudo na nossa vida, a gente tem que ter equilíbrio. É o que eu sempre falo, todas as lives para vocês. É o equilíbrio. Única coisa que a gente também, se tiver em excesso o amor próprio, a gente vira egoísta. Porque a gente passa a pensar só em nós e não pensar nos outros. O que eu falo para vocês, não é para vocês terem amor próprio em excesso e começar a desprezar os outros. Porque quando você tem amor próprio, esse amor te preenche de uma forma que você vai amar simplesmente, independente da pessoa estar com você ou não. Você vai vibrar em amor. Então essa energia vai contaminar positivamente todos os ambientes que você estiver. Você vai ser uma pessoa agradável de ter por perto, porque quando você tem amor próprio, esse amor exala aonde você passa. E isso, Ana Cristina, o equilíbrio é a chave da vitória. Então, se a gente não tem equilíbrio, a gente não vai ter saúde, a gente não vai ter amor próprio, a gente não vai ter nada de bom na nossa vida. A gente tem que manter o equilíbrio. Os 5 órgãos Yin, como eu falei, é a base fisiológica do espírito. Como eu disse, o espírito para a medicina tradicional chinesa é o Shen, é a mente. E o estado de energia e sangue de cada órgão pode afetar a mente, espírito. Por um lado, distúrbios da mente e dos espíritos acaba interferindo em todos os órgãos. Por isso que as pessoas ficam hipertensas, diabéticas, com síndromes de hipotiroidismo ou hipertiroidismo. Boa noite, Valéria. É porque não mantiveram o equilíbrio durante a sua vida, equilíbrio emocional. Se você não tem esse equilíbrio emocional, você começa a afetar um reino, depois afeta o outro, que afeta o outro. E quando você vê, você está doente, no geral, porque um interfere no outro. Então, podemos concluir que tudo que falamos e pensamos influencia a nossa saúde física, mental, emocional e financeira. Linda noite para você também, Valéria. Me diz, Valéria, você consegue manter a neutralidade? Outra pergunta para quem entrou depois na live. Vocês são reativos às circunstâncias que ocorrem em nossas vidas? Você consegue manter a neutralidade? Você é muito reativa? Oi, Rosemary, boa noite. Quanto tempo? Consegue manter reativos às vezes? Valéria falou, Rosemary falou que sim. Que consegue manter a neutralidade. Se a gente quer mudar a nossa realidade de vida, temos que modificar os nossos pensamentos, pois nossos pensamentos se transformam em palavras. A Cris, a Xixa, ainda não consegue manter a neutralidade. Você é muito reativa, Xixa? Boa noite.
Então, se a gente quer, eu não consigo manter a neutralidade. E você é muito reativa? Me responde. Porque como eu falei, para quem entrou depois da live, vou dar uma resumida. A nossa mente, ela emite energia elétrica, tá? O nosso coração, você não é reativa? Quando as pessoas falam com você algo que você não gosta, você não reage? Você guarda aquilo para você? Você não dá resposta? Você guarda os sentimentos? Então, voltando, como eu estava falando, o coração emite energia eletromagnética e a mente energia elétrica. Para a gente conseguir as coisas da nossa vida, isso faz muito mal, Cíntia. Você guardar os sentimentos, tem que deixar fluir. Tem que deixar, não dar resposta, né? Isso tem que ser trabalhado para você começar a soltar esses sentimentos. Porque guardar sentimentos dá problema de coração, e aí é o reino do fogo, aí daqui a pouco dá problema no pulmão, do pulmão dá problema circulatório, aí desse problema circulatório, daqui a pouco você tá com diabetes, hipertensão, problema renal, porque tudo é uma cadeia. É como eu falo sempre, a gente tem que viver em harmonia com o microcosmo, que é o nosso corpo físico e as nossas células, e temos que ter equilíbrio com o nosso macrocosmo, seria a natureza e as pessoas que vivem ao nosso redor. Você não responde, por isso que você não é reativa. Boa noite, Célia. Então, como eu estava falando, a gente tem que modificar, para modificar a nossa realidade, primeira coisa que a gente tem que trabalhar é os nossos sentimentos. Se a gente não tirar os nós. Boa noite, mana. Se você não trabalhar os nós emocionais que você tem, essa energia eletromagnética, ela não vai ficar, não vai persuadir o ambiente, nem vai se conectar com a energia elétrica que vem da nossa mente, que nutre todos os nossos órgãos. Então, a gente tem que manter o equilíbrio da nossa mente e do eixo mente-coração. Quando a gente consegue não ser reativo, é isso. Você não responde a ninguém, mas isso faz muito mal. É como eu falo, a gente não tem que não ser reativa e nem reativa demais. A gente tem que responder quando é necessário, mas não se milindrar, fazer de vítima por qualquer coisa. Te chamaram, vamos supor, falar, como eu falei antes, eu acho que você não tinha entrado na live ainda. A gente evita muitos problemas quando a gente não reage, tá? A certas coisas. Mas isso já quando tem equilíbrio. No seu caso, você ainda não tem equilíbrio emocional e essa não reação faz com que você adoeça, tá? Não reagir assim. Porque quando alguém fala algo sobre você, ela está falando mais dela do que de você. Por quê? Tudo que me incomoda no outro é um espelho do meu lado sombra. Lembra que na última live, foi a primeira live que você assistiu, você perguntou o que era lado sombra. Lado sombra é o nosso lado negativo. Só que a gente tem que saber lidar com o nosso lado sombra e com o nosso lado luz. Por quê? A gente, às vezes, precisa do nosso lado sombra. É como eu acabei de falar.
A gente precisa ter raiva? Precisa. Porque vamos supor, vou dar um exemplo meu. Quando eu for fazer CrossFit, eu tenho que pegar um pneu de caminhão, muitas vezes. Para eu levantar o pneu de caminhão, eu preciso ter raiva. Para quê? Para disparar adrenalina e noradrenalina no nosso corpo. Para quê? Para os nossos músculos terem força para a gente eu conseguir virar o pneu. Senão, eu não consigo. Então, nesse ponto que eu estou agora falando, a raiva é positiva. Mas se eu sinto raiva de tudo, a todo momento, meu corpo vai ficar intoxicado de adrenalina e noradrenalina e outros hormônios. E isso futuramente vai fazer mal. Por quê? Quando a gente fica cheio de substâncias que não são necessárias naquele momento para o nosso corpo, isso gera um estresse no nosso corpo. Aí todo mundo hoje fala de oxidação. O nosso corpo se oxida, vamos supor, envelhece por excesso de substâncias que não são absorvidas e não são excretadas. Se a gente mantém um processo natural, como eu falei em outras lives, o nosso corpo ele tem o poder de se autocurar quando ele está regulado corretamente. Quando nós sabemos lidar com nossos sentimentos. Se a gente não tem uma inteligência emocional e a gente não sabe lidar com nossos sentimentos, nós adoecemos. Por quê? Há um acúmulo de substâncias que vão fazer nosso organismo oxidar. Nosso sangue, ele tem que ser base, ou alcalino. Quando a gente tem muita substância que não é absorvida, nosso sangue fica ácido. E no momento que o nosso sangue fica ácido, ele fica propício a doenças. Então, tem muita gente que tem doenças de repetição. É porque o nosso sangue está ácido. Muitas vezes a gente tem problema de ansiedade, depressão, porque a gente não bebe água. Nosso cérebro fica desidratado. Então, por isso que eu falo, tudo é em equilíbrio. Alimentação em equilíbrio, exercício em equilíbrio, porque o nosso corpo precisa de movimento, hidratação. Se a gente não bebe, é 35 ml por quilo. Eu falei isso, eu falo sempre isso para vocês, falei na live passada, é só você multiplicar o seu peso por 35. Aí você vai ver o quanto mililitros você tem que tomar de água por dia. Se der 3.850, você tem que beber 3.850 litros. Porque se vocês não se mexerem, se vocês ficarem dentro de casa, se vocês não pegarem sol, a imunidade fica ruim. Na minha época ruim, minha imunidade ficou baixa. Sim. É igual eu falo, muitas vezes você tem uma infecção de ouvido. A infecção do ouvido, na maioria das vezes, é gerada por excesso de medo. Medo, Marli? Medo. Por quê? O excesso de medo, ele danifica a energia do rim. E o ouvido é a expressão do rim. Aí, muitas vezes, criança fica muito com dor de ouvido. É porque a criança está se sentindo insegura. Então, você tem que observar esses aspectos. Só que a maioria das pessoas não entendem isso. Então, quando você entende, você vê o quanto as emoções influenciam
a sua saúde. Como eu falei, você pode ter infarto devido ao excesso de alegria. Mas você também, por falta de alegria, vai ter excesso de tristeza, você também pode infartar. Você pode ter um AVC. Você pode ter um problema no intestino, porque o intestino é a entranha do pulmão, do reino do metal. Então, tudo a gente tem que ter harmonia. A gente, hoje, com as tecnologias, fiz a conta, preciso beber 2.870, isso. O que acontece se eu beber mais que isso? Você tem que adaptar o seu corpo. Se você beber muito, temos que ter equilíbrio, como eu falei. Se você beber muita água, além, você pode se sentir mal, porque o teu cérebro pode ficar encharcado. Se você beber de menos, ele fica desidratado. Se você beber demais, ele hidrata demais. Também dá problema. Você pode sentir dor de cabeça, você pode até desmaiar. Já tiveram um caso, há uns anos atrás, que um guru foi fazer um retiro e falou que as pessoas tinham que beber 10 litros de água. Algumas morreram e umas foram parar no hospital, em coma. Eu também tinha dor de ouvido, mas estou ótima agora. Sim. Então, a insegurança causa dor de ouvido. Então, coisas pequenas, gente. Quando a gente tem o conhecimento do que cada emoção faz dentro do nosso organismo, sim, Renata, tudo tem que ter um equilíbrio. Se a gente não tiver equilíbrio nas nossas emoções, a gente adoece. Então, estava fazendo um resumo. Então, essa energia, a energia emocional com a energia mental, é que é a propulsora de tudo. Vamos supor, a fé, a gente acredita que a gente quer muito de uma coisa. A gente vai na fé que a gente vai conseguir aquilo. Mas se a gente não tiver a energia eletromagnética alinhada, a gente não consegue. Porque a gente tem que estar alinhado com o nosso Deus interior e com o nosso Deus superior. É por isso que eu falo sempre macro e micro. O micro é o interno e o macro é tudo que está à nossa volta. Se a gente não tiver equilíbrio entre o macro e o micro, também há um desequilíbrio. Como eu estava falando anteriormente, antes de fazer esse resumo, se a gente quer mudar a nossa vida, a nossa realidade, a gente tem que mudar, primeiramente, as nossas emoções, que elas viram pensamentos, mudar nossos pensamentos. Boa noite, Paulo. Se você não mudar os seus pensamentos, porque eles se transformam em palavras, mude as suas palavras, porque as suas palavras vão se transformar em ações. Modifique suas ações, pois elas vão se transformar em hábitos. Modifique seus hábitos, você vai transformar o seu caráter. Modifique o seu caráter e você vai conseguir mudar o seu destino. Porque não adianta, gente. É tudo um despertar da sua consciência. Quando você começa a ter inteligência emocional, você começa a equilibrar seu corpo físico, seu corpo mental, seu corpo espiritual e seu corpo emocional. Com isso, a gente tem um alinhamento dos chakras, que são nossos centros de força. A gente começa a ter governança da nossa vida e dos nossos pensamentos. E a gente não se torna mais vítima,
Porque a gente sabe da nossa verdadeira identidade, a gente sabe quem realmente a gente é. É por isso que eu falo com vocês, a gente se perde no caminho. Pelos significados que nós damos aos fatos que ocorrem conosco no decorrer das nossas vidas. Mas a gente pode mudar a qualquer momento. A gente não nasceu com síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Modificar é questão de inteligência. Quando você tem inteligência, você se modifica. Eu sei que a modificação dói demais. Eu falo que a gente só muda quando a dor da mudança é menor do que a dor de ficar estagnado. Porque senão a gente não sai da zona de conforto. A gente fica quietinho lá, mesmo sofrendo. A gente não modifica a nossa vida. A gente só modifica a nossa vida quando a gente não aguenta mais. Você vê que a maioria das pessoas só procuram a Deus, as religiões, pela dor. Ninguém procura com amor. Quando você está bem, exaço lá na sua, você não procura centro espírita, igreja evangélica, igreja católica, o budismo, você não procura. Você só procura quando você não está se sentindo bem. É igual terapia. Todos nós deveríamos fazer terapia desde sempre. Eu acho que dos 3, 4 anos de idade já tinha que começar a terapia. Só que a gente só faz terapia quando a gente já está com os sentimentos todos bagunçados. Quando a gente começa a ficar doente. Aí a gente dá valor à terapia. Mas imagina, a casa já está toda bagunçada. Para você arrumar a casa que ficou bagunçado 40, 50 anos, primeiro a gente vai ter que bagunçar de novo para depois arrumar. E é isso que ocorre. Muitas vezes, quando você começa a se modificar, automaticamente as pessoas que não vibram na mesma vibração que você começam a se afastar. Aí você começa a se questionar, cara, quem vai ficar? Vai ficar quem tiver em sintonia com a sua vibração. É o que eu sempre falo para vocês. A gente não consegue modificar ninguém. A gente não tem esse poder. O único poder que nós temos é de modificar nós mesmos. Então, se você quiser uma vida melhor para sua família, uma vida melhor para todos ao seu redor, comece a melhorar a sua vida. Ana Cristina falando, bora organizar essa bagunça de 47 anos. Eu deixei passar aqui uma informação do Valera. Lado, sombra e ego. Tá. Gente, o ego é quem verdadeiramente nós somos, tá? Mas não só o lado sombra, mas é o nosso lado luz também. O superego já é as nossas crenças, a nossa sociedade, as crenças limitantes. Isso é o superego. Então, o ego é o que você é verdadeiramente. E que a maioria das pessoas que são espiritualizadas fala que a gente tem que suprir o nosso ego. Renata está falando, é uma questão de opção. Ou você opta por viver em um meio ao conflito, ou você opta deixar tudo de ruim para trás e viver uma vida de abundância. É isso mesmo, Renata. É o que eu falo. O que te define não é o que fizeram com você, mas sim
o que você faz com o que fizeram com você. A gente tem N histórias de pessoas que viveram vidas ruins e que não se tornaram pessoas ruins. Pessoas que eram ruins, tiveram uma vida ruim e se tornaram pessoas boas, mas teve a força de vontade. O primeiro passo é a força de vontade. E a força de vontade está relacionada ao rim, que é o órgão do elemento água, que é o maior canal de energia que circula no nosso corpo. E o elemento água, se ele tiver os canais dele bloqueados, nós temos problemas na coluna, nós podemos ter hipertensão arterial, porque os nossos músculos paravertebrais, que são os músculos que passam paralelo à coluna, que eles dão sustentação à coluna. Então, nós temos duas ramas de bexiga que passam laterais à coluna. E se a gente tensionar os músculos paravertebrais, a energia do canal de bexiga é interrompido. Isso gera o aumento da pressão arterial. Então, o estresse, tanto o estresse oxidativo, que ocorre pela liberação de substâncias no nosso corpo, como o estresse do nosso emocional, da gente segurar as nossas emoções, da gente interromper o fluxo de emoções, faz com que a gente fique doente. Maia tá demais hoje, Valéria, passando para um lado e para o outro. Então, a gente tem que manter o equilíbrio no nosso lado luz, lado sombra. O nosso ego, como eu falei, é a nossa personalidade. Mas a gente tem que saber lidar com a nossa personalidade e bancar quem você realmente é. Só que a insegurança e os dogmas que a sociedade nos incute faz com que a gente se perca no meio do caminho. E a gente não sabe quem realmente a gente é. É o que eu costumo dizer para minhas borboletinhas. Recalcula a rota. Marli, eu tô perdida, eu não sei para onde eu vou. Procura dentro de você aonde você se perdeu. Recalcula a rota. Sim, nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Isso daí é muito polêmico. Ai, Marli, as pessoas ficam nervosas quando eu começo a falar isso. Marli, eu sou responsável por eu ter um relacionamento abusivo? É. Ai, Marli, que absurdo. Sim, você que atraiu o relacionamento abusivo por causa da sua dependência emocional e por causa da sua insegurança. Cris, a Xixa, eu quero ser quem eu sou. Então, se liberte das amarras. Aceita seu lado sombra, para que a sua luz possa brilhar. A gente só consegue libertar a nossa luz quando a gente aceita o nosso lado sombra. E a gente é ensinado a ocluir o nosso lado sombra. Olha que controverso. E a gente só libera a nossa luz quando a gente aceita o nosso lado sombra. Rosemary falando, muito difícil admitir isso. Eu não tô falando que é fácil, Rosemary. Eu sei que é difícil. É como eu falo para as meninas. Tem dias mais fáceis, tem dias mais difíceis. Tem no dia que a gente vai acordar bem e tem outro dia que a gente não vai acordar bem. Mas tudo bem. É o que eu falo para elas, que é o lema do Reiki, é o lema
dos narcóticos anônimos, é o lema dos alcoólicos anônimos. Só por hoje. Só por hoje eu não vou me autocobrar. Só por hoje eu não vou me entristecer. Mas se eu me entristecer hoje, amanhã eu tento não me entristecer. É você não combater. O problema é que, como a Valéria está falando aqui, a maioria das pessoas tem medo do lado sombra. Sim! Porque o seu lado sombra é proporcional ao seu lado luz. Eu costumo dizer que meu lado sombra é tão bom quanto meu lado luz. Então eu tenho medo, porque quando eu sou boa, mas quando eu sou ruim, eu sou melhor ainda. Não tem essa frasezinha? E é essa a verdade. Porque quando a gente é boa, o nosso lado sombra também é muito ruim. Mas a gente tem que aceitá-lo e não combatê-lo. E a maioria das pessoas, das religiões, da sociedade, até a psicologia, fala que a gente tem que combater o nosso lado sombra. Mas não, a gente tem que aceitá-lo. Não é pegar, sair batendo em todo mundo. Mas é também não deixar apanhar o tempo todo. Porque se deixar, a gente apanha o tempo todo. Ana Cristina falando, essa era eu, dependente emocional, insegura, medo de ficar sozinha. Agora estou me amando. A minha presença, primeiro eu, segundo eu, vendo um dia de cada vez, me amando, conquistando minha liberdade. Ai, que bom. Indo atrás dos meus sonhos, deixando para trás. Sim, porque durante tanto tempo a gente deixa nossos sonhos para trás, porque a gente quer ser a boazinha, a gente quer ser boa filha, boa esposa, boa irmã, boa filha. Mas e onde ficam suas vontades? Onde ficam seus desejos? Onde ficam seus sonhos? Como eu disse, desejos temos que ter. Tem um desejo positivo e tem um desejo negativo. O desejo em excesso, ele vira o quê? Quem assiste a live vai saber. Vício. Porque é a busca incessante pelo prazer. É o busca incessante por dopamina. Mas se a gente vive num equilíbrio, a gente vai ter a ocitocina, a dopamina, a serotonina, tudo de acordo com a nossa cronobiologia. Ai, Marli, já vem você falar essas coisas difíceis. Cronobiologia, cronos são tempo, biologia, a biologia do corpo humano. Quando a gente não respeita, boa noite, Lorena. Quando você não respeita a sua cronobiologia, você adoece. Por isso que antigamente as pessoas não adoeciam tanto quanto adoecem hoje. Por quê? Eles acordavam quando o sol nascia e eles dormiam quando o sol baixava. A gente não tinha luz artificial. A luz branca, ela abaixa a melatonina. O certo à noite não era para a gente mexer em celular, não era para a gente ver televisão até tarde. Porque a luz branca que incide do celular, computador, televisão, isso faz com que a melatonina demore a subir. Porque a melatonina ela começa a ser produzida por volta de 7, 8 horas da noite. E ela tem um pico às 9, 10 horas. Se você tá com a tela o tempo todo ali, ela não vai ter esse pico às 10 horas. Então, você vai ter dificuldade de dormir.
Por isso que muita gente tem insônia. Então, tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio. Alimentação em equilíbrio, exercício em equilíbrio, amor em equilíbrio. Então, tudo tem que ser equilíbrio. Eu vou repetir aqui para poder a gente tá finalizando a nossa live. Se você quer mudar a sua realidade, mude as suas emoções, que ela vai mudar, ela vai interferir nos seus pensamentos. Então, se você quiser novos pensamentos, modifique as suas palavras. Se você, modificando as suas palavras, você vai modificar vai transformar as suas ações. As suas ações transformarão os seus hábitos. E seus hábitos transformarão o seu caráter. E o seu caráter conseguirá modificar o seu destino. Quando a gente começa a ter um equilíbrio emocional, a gente começa a ter controle da nossa mente, os nossos hábitos mudam, porque a gente começa a ouvir melhor, a enxergar melhor, o olfato fica melhor, a gente fala com mais calma. Então, tudo é devido às nossas emoções reprimidas. A gente tem que aprender a expressar essas emoções. Porque com isso, a gente liberta toda a nossa árvore genealógica. Ai, Marli, que loucura! Sim, a gente liberta a nossa árvore genealógica das crenças limitantes, dos conflitos emocionais, porque quando você se cura, você cura toda a sua ascendência e toda a sua descendência. Quando nos curamos, muitas vezes pessoas se afastam de nós, pois a nossa vibração não está mais em sintonia com a deles. E tudo bem, isso faz parte da evolução. A gente, se pudesse, a gente carregava todo mundo no colo. Porque quando a gente começa a se transformar, a gente quer transformar todas as pessoas ao nosso redor. Só que a gente tem que ter respeito. Como eu falei anteriormente, cada um tem seu tempo. Aqui a vida não é uma corrida. Uns despertam logo, outros demoram a despertar. Então, isso demora muitas vezes, para outros são mais rápido, para outros são demorados. Mas eu posso dar uma dica para vocês. Quanto menos resistentes a mudanças vocês forem, mais rápido vocês vão se autocurar. Nós vamos falar posteriormente sobre aceitação. Quando a gente aceita, é mais fácil as coisas. Mas até você ter essa aceitação, isso demora. Mas não é algo impossível. Às vezes eu ouço de algumas pacientes que é utopia, felicidade. Quando eu era criança, a minha mãe me ensinou que felicidade eram momentos. E isso me fez ir à busca da tal felicidade. Eu me questionava, mas eu só vou ser feliz de vez em quando?
Eu não vou ser feliz sempre. E hoje eu digo para vocês, a felicidade existe sim. O dinheiro nos proporciona alegrias. Mas a verdadeira felicidade é quando você equilibra suas emoções e você está em paz com o seu lado luz e o seu lado sombra. Quando você aceita a sua sombra, sua luz expande e você é feliz. Então, tenham felicidade. Se entendam, se aceitem. Não se auto-sabotem. Não se critiquem. Não se cobrem. Tudo vem no momento certo. Não há erros nos planos de Deus. Tudo acontece na hora que deve acontecer. Ana Cristina falando, eu estou desse jeito, não querendo respeitar esse tempo. Vou me realinhar. Isso. Tem hora que a gente começa a ficar com pressa, Ana. Isso é normal. Não tenha pressa. Tudo é no tempo certo. Tudo tem o seu tempo certo. E cada um, como eu falo para vocês, cada um tem seu tempo, cada um tem sua evolução. Mas a gente tem que modificar. Quando a gente modifica quando a gente adquire amor próprio, a gente começa a olhar os outros com mais amor, com mais respeito. Isso é que é importante. E é isso que está faltando no nosso planeta, porque as pessoas não têm inteligência emocional. As pessoas não respeitam o próximo, não respeitam a decisão. Você vê que esses conflitos religiosos, que a pessoa é gay, que a pessoa é trans, que a pessoa é... Cara, a gente tem que respeitar. Que cada um sabe o que é melhor para si. Ou não. Mas se cada um cuidar do seu próprio umbiguinho, a gente não vai ter problema. É o que eu falo para minhas meninas. Muda você, cuida de você. Se ame, que tudo vai ficar melhor na vida de vocês. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Então, posso fazer a finalização da live. Então, eu gostaria de encerrar essa live de hoje com uma palavra de afirmação. Eu gostaria que vocês repetissem comigo. Eu sou a fonte da riqueza que expressa dentro de mim e fora de mim. Deixa eu voltar aqui, meus amores. Como trabalhar esse lado sombra? Primeira coisa é você reconhecer seu lado sombra. Rosemary, se você não reconhecer o seu lado sombra, que é seu lado negativo, e aceitá-lo, você tem que aceitar o seu lado sombra. Quando você aceita esse lado sombra, boa noite, Cadu, boa noite, Casa de Bênção. Se você não aceita seu lado sombra, a sua luz não vai fluir, as coisas não vão fluir. É todo um trabalho, é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de meditação com você, mas é um trabalho que só você pode fazer. Se você quiser, eu posso te ajudar. Entre em contato comigo, marque uma sessão que a gente faz esse trabalho. Mas você tem todas as ferramentas, você conhece as ferramentas. Só que as pessoas muitas vezes não conseguem sozinhas. A gente precisa de um auxílio de uma outra pessoa para a gente entender esse lado sombra. É um trabalho árduo, não é fácil, tá?
Mas quando você aceita seu lado sombra, é uma sensação maravilhosa. E a vida começa a fluir com mais fluidez, vamos dizer assim. Obrigada, eu que agradeço, Ana. Ana sempre está aqui, não perde uma live, desde que começou a fazer o tratamento comigo. Vamos nos realinhar, meus amores. Vamos, como eu digo, vamos borboletar e sair do casulo. A gente tem tantas amarras que nos prendem a tanta coisa, que a gente às vezes se perde em tantos conceitos. É como eu sempre falo. Continua com a live. Valéria gosta, né? Tá bom, Rose. Eu vou esperar teu contato. Porque o que acontece? Quando a gente se aceita do jeito que a gente é, eu falo que todas nós somos lindas, gordas, magras, loiras, morenas, negras. Como eu falo sempre, o que falta na nossa sociedade é a inteligência emocional. Se a gente não tem a inteligência emocional, a gente quer falar do outro, a gente se incomoda com o outro, a gente fica reativo. Mas como eu falo sempre para vocês, a gente não tem poder de mudar ninguém. A gente só tem poder de mudar nós mesmos. Se o outro acha bom viver daquela forma, tudo bem. A vida é dele, por que você está se incomodando com a vida do outro? Mãe tem muito isso, né? Mãe quer interferir na vida do filho, não quer que o filho sofra. Mas, cara, sem sofrimento, ele não vai chegar aonde ele tem que chegar. Há 2023 anos, Jesus voltou, veio aqui nesse planeta para nos ensinar a amar. Já se passou 2023 anos e a gente ainda não aprendeu. Porque quando a gente ama, a gente respeita. Então, se você não se respeita, não se ama, como você vai amar o outro? Eu sempre falo para minhas meninas, você vai ter obsessão pelo teu filho, obsessão pelo teu marido. Como você vai amar a Deus que você não sabe nem como é? Então reflitam sobre isso. Valéria está pedindo para eu fazer um resumão da live. Nós abordamos a neutralidade, que é uma emoção que vibra em 250 Hz. Quando a gente está nesse estado, que a gente consegue chegar nesse estado de neutralidade, a gente fica menos reativo, a gente se mete em menos confusão, porque a gente respeita o nosso próximo. Quando a gente chega no estado de neutralidade, gente, é aquele processo. Você entende que você não deve fazer com outro que você não gostaria de fazer, que fizessem com você. E é isso que a gente está precisando. Se o outro gosta de vermelho e você gosta de preto, você vai brigar com o outro porque o outro gosta de vermelho e você de preto. A gente tem que procurar se harmonizar. Primeiro conosco, para depois com o ambiente que a gente vive, para depois com as pessoas. Vou repetir, hoje eu estou repetitiva, o micro para o macro. Você tem que começar no seu mundo, para que depois o seu mundo se expanda. Uma coisa que eu falei com vocês na live passada, a nossa alma, ela tem 7 metros de diâmetro.
que o espírito anima o corpo, a alma é nossa mente e o circuito eletromagnético faz a nossa alma. Então, se você vive num ambiente tóxico, com pessoas tóxicas, esse campo eletromagnético, que é a sua alma, vai ficar com furos. Então, essas energias tóxicas vão começar a contaminar a sua alma. Aí contamina seus sentimentos, aí você começa a desequilibrar, daqui a pouco você está doente. É o relato que eu ouço sempre nas sessões de terapia. A pessoa era feliz, mas tinha algumas questões, começou a namorar, aí foi se anulando por causa do parceiro, se anulou. Quando olhou para trás, cadê? Cadê eu? A pessoa já não existia mais. E é isso que a gente não pode deixar. É que o nosso eu, o nosso ego, como eu falei, suma. Porque todo mundo fala que o ego é ruim. Não, o ego é quem você é. Seu lado luz e seu lado sombra. Seu lado sombra você tem que aceitar, não pode ocluir. Você não ocluindo, sua luz expande e você fica feliz. Meus amores, agora eu quero que vocês relaxem, se concentrem e eu vou fechar a live com uma afirmação, tá? E Moana e Maia passeando de um lado para o outro. Como sempre, quer aparecer na live mais do que eu. Deixa eu só acalmar a ferinha aqui para a gente poder relaxar. Eu sou a fonte da riqueza que se expressa dentro de mim, dentro e fora de mim. Eu sou a fonte que vibra e se alinha com a abundância. Eu faço parte deste mundo abundante e próspero. E por isso me permito agradecer pela grande riqueza que hoje desfruto em abundância. Eu sou a fonte de riqueza que se expressa dentro e fora de mim. Eu sou a fonte que vibra e se alinha com abundância. Eu faço parte deste mundo abundante e próspero e por isso me permito agradecer pela grande riqueza que hoje desfruto em abundância. Eu sou a fonte da riqueza que se expressa dentro e fora de mim. Eu sou a fonte que vibra e se alinha com a abundância. Eu faço parte do mundo abundante e próspero e por isso eu me permito agradecer pela grande riqueza que hoje desfruto em abundância. Quem não assistiu a live desde o início, a live fica gravada aqui no meu perfil no Instagram. Também fica disponibilizada no YouTube e no podcast Borboletes, que vocês podem ouvir nos maiores streamings, como Spotify. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram adquirir o Planner Conscientização dos Sentimentos, o link está na minha bio. O meu grupo Borbolete e Saia do Casulo também está disponível o link na bio. É um grupo gratuito, tá? Que é de mútua ajuda. Todos se ajudam, tá bom? Um grande beijo, tenha uma boa noite. Namastê. Borbolete, se saia do casulo.
Um grande beijo, meus amores.